Olá, bem-vindo ao 7º episódio do Fulvia Cast, o espaço criado para dar voz, força e autenticidade para as mulheres que decidiram empreender. E eu sou Fulvia Médici e venho aqui entrevistar mulheres incríveis que vêm mostrar a beleza de empreender com propósito. E hoje, gente, tô com uma parceira antiga, uma mulher sensacional, que é jornalista. Ela está há 13 anos nas redes sociais trazendo esse olho claro, maravilhoso dela. E também é especialista em marketing de influência. Preciso tudo dela. Tudo. Ela já está comigo há um tempo. Rafaela Bazic está comigo. Bem-vinda, minha linda. Obrigada. É um prazer estar aqui prestigiando esse seu novo projeto que eu tenho acompanhado e está incrível. Uma honra estar aqui para bater esse papo com você. Espero que o pessoal goste. Vamos falar um pouquinho sobre esse mercado. Com certeza. Essa mulher, gente, é linda. Vocês acabaram de ver. Ela é linda, ela é simpática. Além dela ter uma audiência, assim, exorbitante, ela não é só tudo aquilo que ela mostra na rede, ela também é presencial, né, Rafa? Porque eu falo que o mais importante, além da tela bonita, a gente tem que ser bonito por dentro e por fora, né? Então isso é muito importante. Rafa, conta um pouquinho pra gente essa trajetória que eu acabei de apresentar a você. Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Obrigada pelos elogios. Fico muito feliz de saber. A gente já se conhece há muito tempo, né? A Fulvia é minha parceira de muitos anos, então um prazer te rever aqui hoje. E contando um pouquinho sobre a minha trajetória, como você falou, eu sou jornalista, trabalhei 7 anos como repórter de campo, eu era repórter esportiva. E desde 2012 eu tô na internet. Eu falo que quando eu cheguei nas redes sociais, literalmente era tudo mato. Eu imagino, não tinha nada. Não tinha nada. E ainda hoje é um meio que precisa muito ainda se profissionalizar, então imagina em 2012, né? Então, ao longo desses anos, eu me especializei muito nessa parte, eu fui estudar muito sobre esse mercado, eu sou apaixonada por esse mercado, então eu sempre estou estudando, até porque ele é um mercado que muda toda semana, né? Então, se a gente não se atualiza, a gente fica para trás. Exatamente. E eu faço muita questão, acho muito importante toda essa parte. Então, nos últimos anos, principalmente, eu vim me especializando muito nessa parte educacional do mercado de influência, até agora com a minha mentoria também, partindo mais para esse lado de profissionalização de um mercado que, na minha opinião, só vai crescer e precisa muito melhorar ainda. E isso é legal que a gente estava falando até antes de você entrar, sobre o poder que a gente tem de influenciar pessoas, né? E o mais legal de tudo isso é que quando a gente fala, quando a gente fez uma parceria, a minha blogueira, gente, olha que chique, era a blogueira da minha marca. Muito tempo, né? Há muito tempo, né? Nós ficamos. E aí, a gente tem o lado de ter uma influenciadora que já sabe se posicionar na frente de uma câmera, falar e tá ali, falar do teu produto, mas ao mesmo tempo também é importante que o dono da empresa saiba se posicionar e falar da marca dele. E a gente até comentou, como é que chama esse movimento que está ocorrendo agora? Essa é uma grande tendência do mercado, onde os CEOs de grandes empresas, né, a gente até usa muito o João Adib da CIMED como exemplo, e é um movimento que vem vindo muito forte, que é o Founder Growth, né, que na verdade é quando esse fundador da empresa, né, a cara da empresa entende que ele precisa ser o influenciador da sua própria marca, né? E isso serve também para empreendedores menores, né? Não precisa ser uma empresa de uma proporção da CIMED, não. Quando você tem uma empresa, está empreendendo, se você entender que você é o maior influenciador do seu negócio, você tem uma chance de potencializar tudo isso numa proporção gigantesca. Só que o que acontece? Eu percebo, Rafa, que não é todo mundo que tem uma facilidade de ir para a câmera, né? Então, eu até... Quando eu saí da clínica, eu fui para mentorar donos de clínica. E a primeira coisa que eu sempre falei muito sobre posicionamento, tanto dentro da empresa como na internet, né? Então, a gente tem que ter essa parceria, né? Vamos dizer assim. Só que eu percebia que as pessoas têm medo, têm receio de falar. A gente que tem uma facilidade, né, dessa conversação aqui na internet, a gente às vezes tem dia que não tá afim de falar. Então... eu vejo que a tua mentoria hoje, né, o teu processo de auxiliar, é exatamente para você desbloquear um pouquinho essa situação de uma CEO falar do teu negócio? Exatamente, porque assim, eu falo que na internet, o imperfeito é que conecta, né? Então, assim, eu acho que o principal ponto é a gente desapegar dessa perfeição, assim, sabe? Isso já é um grande passo para você desbloquear. Então, é claro, se você vai gravar e dar uma informação errada, algo desse tipo, ok,
você voltar e fazer. Agora, você ficar buscando o perfeito, é aí que você trava. Porque eu falo que tudo na internet que nasce perfeito, nasceu tarde. Exatamente. Porque tem muito essa questão do time, né? Então, é muito importante que você consiga incluir isso na sua vida. E assim, tem um tipo detalhe... uma rotina. Tipo uma rotina. Cada vez... É um treino, né? É um treino. Então, quanto mais você coloca na sua vida de uma forma intencional, mais vai ficando natural. E é muito importante um ponto que eu acho que é também um dos que mais são levantados, que é a pessoa falar, mas eu não quero me expor. E você não precisa se expor. Você pode se expor até a página 2, né? Eu falo, meu trabalho é público há muitos anos, na verdade, desde que eu era jornalista esportiva, mas a minha vida é privada. Então, eu consigo encontrar esse equilíbrio. Eu mostro da minha vida o que eu quero mostrar e o que eu acho que agrega dentro do teu conteúdo, dentro né? do meu conteúdo e do que eu quero, né, passar para as pessoas. Então, primeiro tirar essa imagem de que você vai se expor demais e tudo mais. Você só vai fazer isso se você quiser, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma presença na internet com propósito, de forma intencional, né? Então, hoje em dia, é tudo feito de uma maneira muito planejada, né? Principalmente quando você fala de um empresário, de um CEO, você não vai ligar a câmera e sair falando o que você quiser, né? Até porque tem muita coisa em jogo, né? Eu acho que esse é um outro medo muito grande, né? Aí, se eu falar uma besteira que vai me prejudicar. Então, é tudo feito de uma forma muito intencional, porque hoje é um trabalho e muito sério, né? Então, principalmente quando a gente fala de empresários, existe muito planejamento por trás. E aí, existe algo que facilita muito nessa produção, que a gente chama de linha editorial, né? Então, quando você vai desenvolver ali uma comunicação estratégica, uma marca pessoal ali para um empresário e tudo mais, dentro da rede social, a gente desenvolve uma linha editorial, um calendário editorial, então, assim, ele já tem um norte do que ele precisa mais fácil, produzir, né? Exato. Então, facilita muito. Mas você sabe que a gente tem um pouco de receio, às vezes, de mostrar a sua vida pessoal. Mas, no meu caso, por exemplo, eu vejo que, claro, as pessoas querem... Eu falo muito sobre gestão, posicionamento, as pessoas querem ouvir isso. Mas as pessoas querem ver o que você faz. Sim. Como você está vestida para uma festa, para um evento. Então, assim, eu percebo que o nível de views, né? É muito maior quando eu tô num momento completamente descontraído. Sim, é porque é isso que conecta com as pessoas. Então, essa semana até eu fiz uma mentoria com um profissional da ESPM e ele até usou uma metáfora, assim, que eu achei muito... Falando justamente sobre isso, ele falou que tem que ter um pouquinho de droga e um pouquinho de salada. Que você tem que encontrar um equilíbrio. Por quê? Se você fizer só o profissional, vai ficar chato. Ninguém quer seguir gente que é só o profissional. Vai parecer que é um folder, né? Assim, é um... Uma máquina. Exato. Vai parecer que você tá falando com uma IA ali, com uma empresa. As pessoas não compram de empresas, elas compram de pessoas. Então, esse é outro ponto muito importante. Então... Tem coisas dali sobre você, sobre a sua vida, que são muito importantes sendo colocadas, principalmente se elas estão ligadas aos seus valores inegociáveis, né? Eu acho que o principal é você conseguir entender quais são os seus valores inegociáveis, quais são as bandeiras que você levanta e... Principalmente, não pular em qualquer bala. Eu falo muito sobre isso. As pessoas, principalmente influenciadores, acham que tem que falar sobre tudo na internet. Não. Então, viu uma polêmica ali, já pula na frente, porque quer engajamento, quer likes. E isso depõe muito mais contra você do que a favor. Você pode até conseguir um alcance, um like, mas o quanto aquilo vai agregar na sua construção a longo prazo, né? Porque na internet não é difícil você aparecer. O difícil é você permanecer num mercado que é totalmente imediatista, que surgem pessoas todos os dias e que amanhã ninguém mais lembra quem são. Então, o maior desafio na internet é você conseguir ter uma consistência e permanecer relevante ao longo dos anos. Isso é uma coisa bacana de se falar, né? Eu também tô na internet há muito tempo já, desde que eu lancei a empresa em 2010, a gente já tinha que estar ali na frente falando, não com a mesma poder que hoje a gente percebe que os CEOs falam, né? Mas eu tinha que mostrar meu negócio, eu tinha que falar dele, até surgir os influenciadores e ajudar a gente naquele momento, né? Mas era muito mais fácil, porque era um serviço, então era mais fácil de você apresentar, né? Mas o que eu percebo em relação a este movimento, quando eu falo até onde eu posso mostrar, né, que a pessoa realmente vai me ajudar, aquilo vai chegar naquela pessoa, vai tocar aquela pessoa e que não vai interferir no meu produto. Como que eu posso dizer para você, nessa conexão, nesse fio,
eu, dono da empresa, e o meu produto, e aí eu trago o influencer, como que você vê esse elo que a gente consegue conectar essas 3 pessoas? Você diz como escolher um influenciador que conecta dentro dessa proposta? Nessa estrutura que você falou, não cai em qualquer barco, né? Não fala sobre qualquer coisa. Como que você percebe? Eu acredito, e essa é uma tese que eu defendo muito, que eu acho que daqui em diante isso vai ficar cada vez mais forte, o que acontece dentro da realidade da internet, né? Como eu falei, eu comecei lá no comecinho da internet mesmo, a realidade era muito diferente, né? Hoje a gente fala de redes sociais, tudo mais, toda semana tem atualização, então toda semana você já tá pra trás, se você não tá sabendo o que tá acontecendo. Então, qual era a realidade de alguns anos atrás? O alcance orgânico era muito maior, então o seu número era muito mais importante do que ele é hoje. Por quê? O que a plataforma fez? Ela entendeu que tinha muita gente ganhando dinheiro com ela e que nada sobrava para ela, principalmente quando a gente falava de influenciadores. Então, o que ela fez? Ela reduziu muito o alcance, a entrega orgânica, né, dos posts e tudo mais. Principalmente das contas de marcas, que são as contas empresariais, e de criador de conteúdo. Esse é o principal alvo. Agora entendi, porque caiu bastante mesmo. Eu tenho muito esse grau comparativo, né? Porque tô nesse mercado há muito tempo. O meu alcance orgânico era maior quando eu tinha 50 mil seguidores do que é hoje com 257 mil. Caramba. Por quê? Eu falo muito isso. Eu não tenho 257 mil seguidores. Eu tenho 257 mil usuários do Instagram que me seguem. Ele vai fazer com essas pessoas o que ele quiser. Então, eu acho que a gente precisa entender que, quando a gente fala principalmente de influência, que o que a gente tem a agregar e oferecer para uma marca é a nossa reputação e o fortalecimento da imagem da marca. Então, e eu faço muito esse ajuste de expectativas com o meu cliente, você sabe muito bem, porque você já foi minha parceira. Então, é muito importante para mim, justamente por entender que esse é um mercado que ainda está em construção e que ainda precisa melhorar muito, é muito importante para mim que o meu cliente entenda qual é a melhor forma dele usar o meu trabalho, para que ele não crie uma expectativa que não vai acontecer, né? Isso porque é fato. Eu falo, as pessoas, o que acontece hoje é o influenciador não sabe o que ele vende e o cliente não sabe o que ele está contratando. E aí, no final, o que acontece? Ele fala, eu contratei um influenciador, mas eu não tive resultado. Mas peraí, qual era o resultado que você achou que ia ter? Não, e foi o que a gente conversou antes de começar. Eu, como negócio, eu contratei uma pessoa, por quê? Porque ela tem facilidade na fala, na conduta, ela tem marcas boas perto dela, entendeu? Não que a pessoa vai chegar dentro do meu espaço e vai falar, nossa, eu vim pela Rafinha. Sim, né? A exato. gente até falou isso. A mensuração é muito difícil. Então, é difícil. O que eu vejo, eu sempre tive a mentalidade, Rafa, claro, a gente quer um retorno financeiro daquilo que a gente, por exemplo, está contratando. Só que às vezes a gente consegue um valor muito maior, que nem você falou, de autoridade, de posicionamento de marca, né? Do que exatamente. Essa semana mesmo eu vi uma atriz, eu não vou lembrar o nome, que ela foi contratada novamente pela Nike. Porque ela usava muito... Ela estava defendendo outras roupas de esporte. Porque hoje a mulherada quer estar bem, quer poder sair de uma academia e ir para uma reunião com uma roupa adequada, esportiva. E 2 marcas que não eram nada cresceram muito e a Nike ficou para trás. O que a Nike fez? A Nike foi lá, contratou ela, reposicionou porque ela quer essa essência da mulher normal. Sim. Vamos dizer assim, usando qualquer tipo, estilo de roupa ali da academia e podendo estar aqui num podcast gravando, entendeu? Ou estar numa reunião de negócio muito bem alinhada. Então, você vê o que uma marca busca. Né? Sim. O valor que você, às vezes, vai querer de retorno do teu cliente é muito baixo perto da autoridade e posicionamento que você vai alcançar. Perfeito. E é justamente por isso que eu acredito que daqui em diante, cada vez mais, o critério para escolher influenciadores para trabalhar com você, principalmente quando a gente fala de grandes marcas, vai ser o poder da sua voz. Então, escolher pessoas cujos valores e a voz combinam com os valores da sua marca. Por quê? O número, com essa redução drástica de entrega orgânica, as marcas já sabem que para elas conseguirem até mesmo serem entregues para a base de seguidores daquele influenciador, elas vão ter que fazer um patrocínio, um tráfego pago, porque é a realidade da plataforma hoje. Então, Eles têm que ganhar dinheiro também. Exato. E com isso,
você se liberta um pouco da questão do número e você passa a olhar muito mais para a reputação e para a credibilidade. Exatamente. Eu tenho conversado ultimamente com muitos profissionais da Meta, do Spotify, das principais plataformas de hoje em dia, e cada vez mais eles têm falado justamente isso. Por quê? As marcas, elas têm plataformas que conseguem rastrear o que você falou nos últimos 5 anos. Então, por isso que eu falo muito sobre não pular em qualquer bala, né? Eu falo, você precisa mesmo dar essa opinião? Outro ponto que eu falo, daqui a 5 anos, você vai ter a mesma opinião que você tá falando hoje? Se você não tem certeza, então não fala. Porque você precisa olhar para sua reputação, porque cada vez mais vai ser esse o critério. Você sabe que na hora que a gente tava falando que eu voltei lá atrás, que eu comecei lá no início, já estava na rede, né? Logo que lançou o Instagram, tudo. Mas eu percebi que eu tive um pouco de receio. Muita coisa eu falava pautada dentro do meu assunto. E quando eu fui realmente só pro digital, que eu fiz essa transição de carreira, eu não consegui me conectar, talvez, do jeito que eu gostaria com as pessoas, porque eu tinha não só medo da crítica, que eu acho que muita gente tem esse medo, né? Mas também por falar algo errado, né? Eu gosto de ter algo certeiro, mas pelo fato de não conseguir mostrar a minha fragilidade. Entendeu? Então, essa fragilidade que é a que conecta, né? E assim, que dica que você dá hoje, Rafinha, para uma pessoa que tá neste momento dessa transição, ou que tem o físico e não tem como hoje, né, gente, ter só offline e não online. Temos que ter os dois, né? Então, como que você dá esse feedback para a pessoa fazer essa construção, além do planejamento estratégico, né? Como que você faz, aos pouquinhos, ela ir construindo essa imagem até ela se soltar mais e mostrar tanto coisas boas como uma fragilidade do teu negócio? Essa questão eu falo que a vulnerabilidade controlada, ela é muito importante. Né? Porque é isso. Quando a gente olha para a internet, eu falo que a gente só vê o palco das coisas, né? Porque o que tem ali é uma vida editada de todo mundo. Ninguém mostra 100% do que acontece. Você mostra um recorte da sua vida que você quer que as pessoas vejam. Então, primeiro ponto, muito importante a gente ter isso em mente para não entrar numas de comparação, né? Porque muitas vezes a gente compara o nosso bastidor, que é onde o bicho pega, com o palco do outro, que é só a parte boa, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muito importante sim ter essa mostrar essa vulnerabilidade controlada. Então, assim, precisa ter um cuidado sobre isso, para não entrar numa de achar que internet é muro de lamentações, porque ninguém gosta de ver isso. Não só isso, né? Isso não agrega para sua imagem. E eu acho que o principal é você manter a sua essência. Falar sobre coisas que realmente fazem sentido para você. Então, não é só porque tá todo mundo falando sobre um assunto que eu vou falar também. Então, entender muito bem quais ondas que cabem a você surfar, né? Então, para quem está começando, para quem trabalha mais na parte offline e quer começar a ter uma presença online, eu acho que o primeiro ponto muito importante é constância. É muito mais importante você encontrar ali uma constância que você consegue entregar do que você ir lá um mês, postar todos os dias, criar vários conteúdos, sumir e nunca mais aparecer. Isso cai muito, né, Rafa? Isso é terrível. A constância é muito importante, principalmente para a plataforma. Então, se você consegue uma vez por semana, tudo bem. Mas que você consiga manter isso. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Olhar o que você consegue, de fato, inserir na sua vida, né? Ali, em termos de presença digital, que você vai conseguir manter. Porque o que acontece muito é isso. A pessoa começa empolgada, faz vários posts e tal, depois ela desaparece, larga, não faz nunca mais. E aí, a própria plataforma... Aí o algoritmo esquece que a gente... O algoritmo odeia pessoas emocionadas. Olha que coisa, né? E fala um pouquinho, assim, para entender o que é realmente o algoritmo. Você consegue falar fácil para as pessoas poderem entender o que é esse querido algoritmo? Eu falo muito que o algoritmo é a regra do jogo, né? Principalmente, assim, hoje a minha principal plataforma é o Instagram e ele muda o tempo todo. Então, ele muda de acordo com os interesses da plataforma, né? E as pessoas entram muito numa de colocar o algoritmo como o vilão. O algoritmo não entrega meus posts. Gente, é a regra do jogo. Se você pensar com a cabeça do empresário, porque o Instagram nada mais é do que uma empresa. Uma empresa. Né? O Meta, né? Vamos dizer assim. Então, é óbvio que qual é o objetivo de toda empresa? Lucro. Lucro. Então, se ele entende que
todo mundo tá ganhando menos ele com a plataforma dele, o que ele vai fazer? Vai cortar. Ele vai mudar a regra do jogo para que ele também fique com uma parte desse bolo. Então, eu nunca entrei nessas de, mudou muito, agora meus posts... Qual é a regra agora? Então, vamos aprender a jogar. E mesmo que, vamos supor, você tem uma audiência boa já, você tem uma quantidade grande de seguidores, mas às vezes eu vejo que tem pessoas que têm menos seguidores e tem uma entrega maior. Porque Não, 100%. Conecta com aquele público, maior, né? Você for, menor vai ser a sua porcentagem de entrega. Eles falam que é uma média, vê se eu tô errada, né? Você que tá mais acompanhando, que da quantidade de seguidores que você tem, por exemplo, eu tenho 4.000 e poucos seguidores, 4.800. 10% realmente é o que vê os meus posts, meus reels, enfim. Quanto maior você for, menor fica esse número. Ah, é? É. Porque ele passa a olhar pra você como um potencial maior de ganhar dinheiro, vamos dizer assim, traduzindo bem pro português bem claro. E isso também, a compra dos nossos leads ficam maiores, né? Quando eu faço um tráfego pago, eu acabo tendo um custo maior, né? Por clique ali, vamos dizer assim. Nessa parte de tráfego, muitas coisas impactam, né? Então, pode ser o nicho, a classe social, depende muito do tipo de público que você quer atingir, vai variar o valor, né? Mas, falando da entrega orgânica, quanto mais o seu perfil cresce, menor fica a sua entrega. Porque é justamente isso. Ele entende que ali tem um maior potencial de ganhar dinheiro. E, Rafa, eu não sei, nesse longo tempo, eu lembro, até na época que você começou lá atrás, né, e eu comecei com a internet, eu lembro de grandes pessoas que eram mais influentes do que artista, né, vamos pensar assim, aquela época do Big Brother, quando começou, o pessoal tinha 30, 40 mil seguidores, 100 mil seguidores, nossa, o pessoal ficava louco. E é o que a gente falou da entrega, às vezes do menor pro maior. Existe ainda aquele preconceito de tipo, eu tenho, sei lá, nem 5 mil seguidores? A pessoa não vai confiar em mim? Olha, se eu te falar que não existe, eu vou ser hipócrita. Porque, principalmente, quando você fala de olhar para isso como um trabalho, né? Como eu falei, a realidade do mercado é que a maioria dos clientes não sabem o que estão contratando, não sabem como funciona esse mercado, e o influenciador também não sabe o que ele está vendendo. Então, principalmente quando a gente fala de um cliente menor, assim, de uma marca menor, acontece muito isso. Ainda hoje, a principal métrica para você ter a sua primeira oportunidade é o número, não vou mentir. Mas o número não te segura em lugar nenhum. Entendi. Porque quanto maior for o seu número, maior vai ser a expectativa que aquele cliente que não entende do mercado vai criar em cima de você. Então, se você não souber o que você pode oferecer e como você pode agregar o trabalho dele, vai ser proporcional à decepção. Porque ele vai criar uma expectativa gigante de algo que não vai acontecer. Agora, quando a gente fala das marcas grandes, elas já estão um pouco mais, muito mais, no caso, conscientes da realidade do mercado. E por isso que está tendo cada vez mais um movimento de contratação de micro, médio e até nanos influenciadores, que eles chamam. Por isso que chegou muito forte também a questão dos UGC Creators, que nada mais do que usuários da marca que criam conteúdos para a marca. Porque eles entendem que principalmente pessoas que têm um público muito nichado e segmentado, elas têm um poder de influência muito maior sobre aquela comunidade do que um influenciador gigantesco que fala de público de massa, né? Então, ou que você sabe que foi contratado para fazer aquela publicação. Então, de repente, hoje as marcas estão olhando muito mais para isso e estão até muitas vezes preferindo. São objetivos diferentes, né? Quando uma marca contrata uma Virgínia, um Neymar, o que ela quer? Awareness. Ela quer ser conhecida. Ela quer realmente atingir um público de massa. Né? Ela não tá pensando tanto na conversão, porque não é ali um público qualificado em termos de nicho, né? Porque tem de tudo. Ela quer só ser vista, né? Exatamente. Assim. Ela só quer ser vista. Agora, quando ela olha mais para um nano influenciador, para um micro influenciador, ela quer uma conversão mais nichada realmente. Então, ela quer falar com uma bolha muito específica. Então, são estratégias. Todos têm seu espaço dentro do mercado. Óbvio, né? Que os valores são bem diferentes. Mas tem tido bastante oportunidade para pessoas que estão começando por conta disso. Por isso que é tão importante você ter um posicionamento definido. Eu falo muito assim, a pessoa tem que bater o olho no seu perfil e entender sobre o que você fala. Exatamente. E por mais que isso pareça óbvio, se você pegar hoje o perfil da maioria das pessoas que você segue, você entra no perfil delas e você não entende do que elas falam. Até pessoas que estão no mercado há um tempão. E não precisa estar escrito na bio, né, gente? A comunicação não é só o que está escrito, é o que ela vê. Ela precisa, se ela bater o olho hoje, se uma marca entrar para te contratar e ela bater o olho hoje nos seus 3 primeiros posts, ela vai entender
o que você faz ali, isso é muito importante. Com certeza. Isso dá um diferencial. E hoje, Rafa, até um conselho para quem está começando uma empresa pequena ou até de médio porte, é viável, devido a essa classificação que você falou dos influenciadores, ter um influenciador, por exemplo, próximo da sua cidade ou da sua cidade, que não seja tão famoso, que realmente pode atrair o público certo, né? Então, tipo, vamos supor, a gente vamos pensar com estética. Quem que eu vou atrair? Eu quero atrair um público de limpeza de pele para 18 anos. Eu vou pegar uma mulher de 40 anos para falar disso, ou eu vou pegar uma menina de 15, 18 anos que tá passando por um processo de acne? Que tem aquela dor, né? E que tem, às vezes, 1.000 seguidores? Com certeza, essa é a visão. Eu acredito muito, principalmente nessa questão do regional. Eu acho que é muito forte isso, porque geralmente são públicos muito nichados, né? Então, funciona muito bem. E é isso, é você entender quem você quer atingir e quem são as melhores pessoas para representar isso. Um erro que eu acho muito comum entre principalmente os empresários, as marcas de médio e pequeno porte, é querer contratar muitas pessoas diferentes. Porque você não fideliza ninguém. Exatamente. Eu acredito muito em você escolher uma ou algumas pessoas, porque a empresa de médio e pequeno porte, ela não vai ter verba para contratar um monte de gente. E muitas vezes ela desperdiça a pouca verba que ela tem fazendo errado. Por quê? Eu acredito muito mais em você escolher uma ou duas pessoas que conversem com o seu público, que representem a sua marca, que tenham os mesmos valores que você defende e fazer por um longo tempo com aquela pessoa, porque aí, uma coisa é você aparecer uma vez naquele perfil. Não dá. Ninguém sai Você sai correndo? A pessoa postou um negócio, você sai correndo pro lugar pra comprar? Ninguém faz isso. De jeito nenhum. Então, eu sempre falo isso. Pensa a maneira que você age, né, com as pessoas que você segue. E hoje as pessoas são desconfiadas, né? Porque é o que eu falo, a internet é um leilão. E aí, de repente, se você vai um dia na minha clínica, um exemplo, e não volta nunca mais, tipo, ganhei pra estar ali naquele momento. Exato. Quanto mais você conseguir fazer parte daquele perfil, maior o resultado que você vai ter, porque é uma construção de audiência. E aí você faz um storytelling, realmente, daquele conceito, né? Tipo, gente, eu e a Rafinha nos conhecemos num evento que eu tava fazendo na época da minha franquia. Exatamente. Lá na praia, nós estávamos lá em férias. Eu tava de férias. Ela tava de férias, eu tava trabalhando, tá? E, de repente, a gente fechou uma parceria ali. Foi. E dali, como ela é de São Paulo, como é que a gente faz? Vamos continuar em São Paulo. Ficamos, acho que até a empresa fechar, ficamos mais de um ano e meio. Mais um ano e meio, né? Senão a gente estaria até hoje, né, Rafa? É verdade. A Rafa me ajudou não só na construção da imagem, fizemos eventos de blogueira dentro da clínica, ela levou um monte de amiga dela, influenciadora, que trouxe uma reputação muito forte, porque eu acredito muito que é o que eu quero chegar, em parcerias, entendeu? Parcerias que é de longo período, claro, a não ser que a pessoa não seja uma pessoa bacana e rompa naquele momento, né? A gente vê que não é legal. Mas esse tipo de parceria é o quê? Ela confia na marca, eu confio nela, né? Que você é uma marca. E você trouxe mais, acho que 5 ou 6 amigas influenciadoras que também iam falar da minha marca. Exato. Pode ser que essas vão falar uma vez só, um exemplo. Mas ela já estão dentro de uma construção, exatamente. Né? Então, é uma empresa onde ela começou a se cuidar. Ela entendeu o propósito daquela empresa. E até uma coisa que você falou, que eu falo muito sobre cultura organizacional dentro de uma empresa física, né? Porque o digital a gente às vezes não consegue entender que é uma empresa. Exato. E né, Rafa? Sim. Quando eu falo do meu posicionamento, é entender que público que eu quero falar, realmente, mas qual a minha missão, meu valor? Perfeito. Porque postar por postar, uma dona de casa faz, uma menina da escola faz. Exato. Não tem com aquela ambição, entendeu? E aí, consequentemente, a gente acaba passando. E nessa situação, que eu tô falando de parceria, você me dá uma pausa pra eu falar dos meus patrocinadores maravilhosos. Gente, ó, vou começar aqui, inclusive, aqui, ó, Caring Car, a nossa empresa maravilhosa, uma oficina mecânica especializada, Rafa, que você precisa conhecer aqui de São Paulo. Ela já falou super bem aqui, eu quero conhecer. Eles são maravilhosos, a Ju e o João, obrigada pela sua parceria aqui com a gente. Você falou que eles são do Ipiranga, né? É, Ipiranga. Eu não vou errar, gente, não deixa eu errar aqui. eu tô lá pertinho, então. Caring Car, gente, nós estamos aqui com eles no nosso podcast. Eu quero falar também da Harmony, que é uma empresa de saúde voltada para emagrecimento. Então, pensando aí na sua saúde, Harmony. E nós temos também a De Maria Semijoias, que ela tem peças
divas maravilhosas. Então acompanha aqui, ó, vai estar aqui no Instagram dela, todos os contatos dela. E agora a gente também tô com a Dr. Fit, que é uma empresa especializada, porque quarentão, né, Rafa? 44. Preciso me cuidar. Então eu tenho uma empresa que vai cuidar da minha saúde, que é a Dr. Fit. Então ali da Vila Romana também tá aqui o contato para vocês acompanharem um pouquinho. E esses acessórios são dessa marca? Porque eu achei maravilhoso. Nossa, muito lindo. Lindo, né? E aí, Rafa, voltando em parceria, né, que a Rafa, nossa parceira aqui há anos também, e o mais legal de tudo é que a gente acabou tendo uma amizade, Verdade. Um respeito. Isso acontece muito com meus parceiros, porque é isso, eu valorizo muito essas construções de parcerias e relações a longo prazo. Então, é muito difícil, eu falo, a maioria dos meus parceiros são de muitos anos, e isso eu acho que é a maior prova do seu trabalho. Você tem um famoso aí de muito tempo, né? Eu tenho um favorito, mas eu tenho vários famosos. O favorito que eu falo, e eu falo sem problemas, porque todo mundo sabe, que a minha 01 é a Ford, eu sou parceira deles há 8 anos. 8 anos, legal. E desde que eu entrei, só eu continuo. Das pessoas que entraram comigo, só eu tô lá até hoje. Eu acho que muito por isso, por conta de eu valorizar muito essa postura de lealdade. Por exemplo, eu não tenho nenhum contrato de exclusividade com eles, mas eu não falo de nenhuma outra marca de carro por opção minha. Então, eu acho que essa é uma postura e essas escolhas, né? Eu falo, a gente tem que fazer muitas renúncias ao longo do caminho para priorizar os nossos valores, né? E lealdade é um dos meus valores inegociáveis. Então, é isso que me mantém lá. Isso é importantíssimo, porque o que eu falo, a gente começa pequeno, né, Rafa? A gente não começa grande. E hoje, por exemplo, esses parceiros que eu falei são pessoas que confiaram num trabalho do zero. Sim. Né? Na primeira gravação, eu só tinha a Demaria como nossa parceira, que foi a primeira entrevistada. E é uma pessoa que já era minha cliente, já entendia o que era a Fúvia, né? Então, quando a gente traz uma proposta, é mais fácil. Por quê? Porque a gente é correto, a gente tem um compromisso. Então, a gente já traz essa reputação. Exato. A mesma coisa, a Rafinha é uma pessoa super famosa, com agenda louca. Rafinha, participa do meu podcast com o maior prazer. Então, assim, isso é uma satisfação tão grande que eu acho que as empresas têm que começar a entender. Exato. Né? E isso é resultado da sua construção de trabalho de toda uma vida, né? A gente vai carregando isso, né? Sim, então eu falo que vem de berço o seu caráter, a sua dignidade ali, e aí você constrói. Eu sempre tive uma coisa, eu acredito que você tem esse lado também, que a gente já conversou muito, que a gente não se vende por qualquer coisa, que você falou, e também não por aquele sucesso espontâneo. Porque, na verdade, se a gente definir sucesso, o que é sucesso? Você tá aqui viva, exato, podendo trabalhar, mostrar... E é muito relativo, né? O sucesso é muito relativo pra cada um, Pra né? mim é um, pra você é outro. Mas eu acho que hoje, com a minha idade, eu já vejo uma diferença desse mercado, entendeu? Não só o mercado digital, né? Sim. Mas como de uma construção de uma marca, de uma empresa. É reputação. Eu falo, meu nome tá em jogo. É isso. Eu acho que essa consciência e esse cuidado é a maior dica que a gente pode dar para todo mundo que queira trabalhar dentro do digital de alguma forma, porque eu falo que a reputação a longo prazo é a única coisa que vai te fazer permanecer no jogo. Com certeza. E agora, Rafa, pra gente chegar nos finalmente, que a gente ficaria aqui horas, tá, gente? A Rafa... Eu volto, se vocês quiserem, eu volto outro dia. Com certeza. Tem muita coisa pra gente aprender, né? Verdade. Vamos fazer um evento do Conexões, que inspira, é verdade. hein? Ela já me convidou, eu já aceitei, então fica a dica. Olha que maravilha. Né? Que é um evento de mulheres aqui maravilhoso. É um grupo de empresárias, que é esse movimento que eu acho que a gente precisa ajudar essas empresárias cada vez mais. Com um pouquinho que a gente tem, a gente também vai aprender com elas, né, Rafa? Com certeza. Eu quero que você deixe aqui, Rafa, uma dica para quem está começando nesse digital, uma. E segundo, medo. Por que eu tenho medo de aparecer na câmera? O que você dá de dica para esse pessoal? Bom, primeiro, para quem está começando, né, uma dica eu tenho um slogan que é diferente, que chama diferente dos iguais. Inclusive, o slogan da minha mentoria é: aqui você se torna diferente dos iguais. Por quê? Eu acredito muito na diferenciação. Eu acho que o digital, ele é um mercado que ainda vai crescer muito, principalmente essa área de influência. Porém, as pessoas não aguentam mais do mesmo. O que a gente vê, às vezes a gente muda de um perfil para o outro, a gente não percebe que mudou. Por quê? O que mais tem são pessoas se copiando o tempo todo. E eu acredito num caminho completamente contrário. Legal. Eu acredito que o que você tem de diferente é o seu superpoder. Então, a dica que eu dou é, se você está começando, tenha muito claro qual é o seu diferencial, o que você faz, que só você faz daquele jeito, qual é a sua voz no mundo, porque todo mundo tem. E é aí o caminho
caminho para você conseguir se destacar. Não caia nessa armadilha, nessa tentação de entrar só em trend, querer copiar todo mundo, porque aí essas pessoas já fizeram, já existe. Se você só olha pra isso, você só vai seguir as pegadas dos outros, você nunca vai deixar a sua. Então, a minha maior dica pra quem tá começando e até pra quem já tá no mercado é essa. Encontre o que você tem de diferente, porque tá ali o seu superpoder. E qual foi a segunda pergunta? Medo de falar. Medo de falar. Eu falo que as pessoas, isso serve pra falar em público, falar na internet, o que for. Elas não têm medo de falar em público. Elas têm medo de falhar em público. E o mesmo se aplica pra internet, né? O que tá por trás de tudo isso, sempre, é o medo do julgamento. E muitas vezes a gente se prende e se bloqueia por medo do que pessoas que nem estão torcendo pela gente vão falar. Exatamente. Então, eu acho que é olhar pra isso, sabe? Será que essas pessoas que você tá tão preocupado, o que vão achar? Se vão te chamar de blogueirinha? Se vão falar, a Fúvia virou blogueirinha? Só que na primeira oportunidade, elas vão querer fazer coisa como blogueirinha, já Exatamente. reparou? Então, eu acho que é muito se desprender trabalhar isso, né? Porque é um treino diário, não é fácil. Mas trabalhar isso, de entender, poxa, peraí, eu tô com medo do quê? Exatamente, né? E tirar essa mania de perfeição, porque ninguém é perfeito. Não, e outra, Rafa, é maravilhoso o jeito que você fala, né? Que fica simples, mas é exatamente a gente olhar pra gente e ver o nosso diferencial e trazer isso pra fora, né? Porque a gente não precisa ficar preso. Eu não sou você não tem nada, às vezes, parecido comigo. Por que eu tenho que copiar uma trend, né? E às vezes você vai falar da mesma coisa, mas você vai falar do seu jeito, sobre o seu olhar. E é esse o caminho. E aí a pessoa vai conectar ou comigo ou com você. Exato. Né? Então é isso que a gente tem que aprender. Então, gente, continue. Como é que é o seu termo? Seja diferente dos iguais. Ah, que legal, que legal. Olha, eu amei falar com você. Amei também. Vamos estar mais vezes juntos, porque eu quero aprender muito ainda com essa menina, viu, gente? Ela é uma fofa. Acompanha a Rafinha, que ela já tem um pouquinho de seguidores. Vamos aumentar ainda mais. Sempre bem-vindos. Acompanhe o Fúvia Cast, por favor, aí. Inscrevam-se no canal. E como é que fala os blogueiros? Inscreva no canal, deixe seu like, comente. E mande pra alguém que precisa assistir esse episódio também, que você acha que precisa dessas dicas. Que tocou a pessoa pra auxiliar. Eu penso sempre nisso. Quando eu vejo um conteúdo, eu falo, poxa, essa pessoa poderia ouvir isso. A gente sempre sabe, né, quem é que precisa ouvir. É muito louco isso, né? Então, ajudem a gente a aumentar o nosso engajamento aí. E fiquem ligadinhos, tem muita coisa boa. E até o próximo episódio. Foi? Ah, adorei!